Olá, segundos anos! Bem-vindos à nossa aula de correção de exercícios na terceira apostila, aula de número 16, atividade de criação. Vamos lá? Vamos começar pela TM, texto para a questão 27. Nós somos um país paradoxal. Ora, o Brasil surge como uma região exótica, de praias paradisíacas, florestas edênicas, carnaval, capoeira e futebol. Ora, como um lugar inexcrável de violência urbana, exploração e prostituição infantil, desrespeito aos direitos humanos e desdém pela natureza. Ora, festejado como um dos países mais bem preparados para ocupar o lugar de protagonista no mundo. Amplos recursos naturais, agricultura, pecuária e indústria diversificadas. Enorme potencial de crescimento de produção e consumo. Ora destinado a um eterno papel acessório de fornecedor de matéria-prima e produtos fabricados como mão de obra barata por falta de competência para gerir a própria riqueza. Agora somos a 7ª economia do planeta e pertencemos em terceiro lugar entre os mais desiguais entre todos. Questão 27. O excerto apresentado faz parte do discurso do escritor Luiz Rufato. Ele proferiu na abertura da Feira do Livro em Frankfurt, em outubro de 2013, ocasião em que expôs uma série de problemas com os quais convivemos diariamente no Brasil. A partir do que diz Rufato, posicione-se por meio de um texto dissertativo argumentativo sobre o tema O Brasil que você vê. O Brasil das possibilidades ou o Brasil dos problemas irremediáveis? Texto para a questão 28. Texto 1. No restaurante de classe média, pessoas torcem o nariz e pagam a conta antecipadamente sem concluir a refeição, porque na mesa ao lado senta-se um casal negro com uma filha e um filho adolescentes. Ninguém comenta ou reclama de que se trata de uma demonstração criminosa de racismo. Não comprovável, mas evidente. A adolescente discriminada põe-se a chorar e pede aos pais para ir embora também. A família comemorava ali o 14º aniversário dela. Uma mulher decide sair de seu casamento feliz e pede a separação. O marido, que certamente também não está feliz, recusa qualquer combinação amigável e quer uma separação litigiosa. As duas filhas moça tomam partido do pai, como se, de repente, a mãe, que delas cuidara por mais de 20 anos, tivesse se tornado em alguém desprezível, irreconhecível, inaceitável. Nenhuma das duas lhe pergunta os seus motivos. Ninguém deseja saber de suas dores. Nenhuma das duas jovens mulheres lhe dá a menor chance de explicação, o menor apoio. Parece-lhes natural que, diante de um passo tão grave da parte de quem as criara, educara, vestira, acarinhara e acompanhara devotamente por toda a vida, fosse negado qualquer apoio, carinho e respeito. Alguns se multiplicam, são muito mais cruéis do que estes. Existe em seu bairro, nossa postura diante do inesperado e do diferente. Raramente é de atenção, abertura, escuta. Pouco nos interessam os motivos, o bem, as angústias, as buscas, direitos e razões de quem infringe as regras da nossa acomodação. Frivolidade ou egoísmo. Queremos todos os privilégios para nós, a liberdade, a esperança. Para os outros, mesmo se antes eram muito próximos, querendo a imobilidade, a distância. Caçamos sem respeitar os direitos humanos mais básicos, a intolerância, que talvez não conste no index das religiões mais castradoras, e com certeza um feio pecado capital, do qual talvez nenhum de nós escape, se examinarmos bem. Texto 2. Entrevista com Zilda Márcia de Crowley, historiadora e diretora executiva do Laboratório de Estudos da Intolerância da Universidade de São Paulo, USP, que investiga e discute o tema em todas as suas vertentes. Qual a proposta do Laboratório de Estudos da Intolerância?
Trata-se de um centro multidisciplinar da Universidade de São Paulo USP, que investiga todos os dilemas da intolerância, seja ela política, religiosa, cultural, sexual. Incluímos também o que chamamos de tolerância ao intolerável, prostituição infantil e massacres de populações indígenas e de rua, por exemplo. Trabalhamos ainda com os direitos dos animais, refletindo sobre a forma como os homens os tratam. Descobrimos como eles agem em relação aos seres humanos. Faremos um grande seminário sobre o assunto, aberto ao público. De exemplos da intolerância no Brasil. Não toleramos o pobre, por exemplo. Pobre é lixo, não queremos ver, queremos jogá-los fora. Pode ser índio, negro, branco. Em São Paulo, há praças que contam com o banco anti-mendigo, com braçadeiras especiais que não permitem que ninguém durma ali. Gradearam chafarizes para que a população não tome banho. Tudo para limpar a cidade dos pobres, como se eles fossem responsáveis pela sujeira. É possível desenvolver a tolerância? Sim, a intolerância é totalmente cultural. A cultura foi criada pelo homem para a sobrevivência da espécie. Ela tem esse objetivo, que é a proteção da vida, e não a destruição. A autonomia cultural não pode ir além da vida humana. Quando a cultura se apropria da negação do outro, é preciso uma intervenção. Texto 3. Fascismo, comunismo, nazismo e todos os outros ismos totalitários produziram ao longo dos tempos algumas das mais pavorosas cenas de intolerância perpetradas pelo homem contra alguém que ele julga diferente. Fogueiras, patíbulos, decapitações, guilhotinas, fuzilamentos, extermínios, campos de concentração, fornos crematórios, suplício dos garrotes, as valas dos cadáveres, as deportações, os gulags, as residências forçadas, a Inquisição e o Index dos livros proibidos. Descreveu o jurista italiano Italo Mereu. São algumas das mais bárbaras manifestações de ódios adotadas por quem julga possuir a verdade absoluta e se acha no dever de impô-la a todos pela força. A praga da intolerância só atinge esse patamar de perversidade quando um outro valor já não vigora, mas há muito tempo, a democracia. É mais ou menos assim que as coisas funcionam. Aniquila-se a democracia em nome de um ideal revolucionário que promete semear a liberdade e o fim da opressão dos mais fracos. Essa é a promessa, mas o que se colhe jamais é a libertação, apenas abuso e intolerância. Numa primeira fase, o abuso é interno e concentrado contra os inimigos políticos do regime. Depois, todos se tornam inimigos em potencial e até a delação de vizinhos vira uma arma de controle social. Na fase seguinte, surgem as guerras contra os inimigos externos. Questão 28. Com base nas informações e reflexões dos textos apresentados, ou ainda agregando a ele outros elementos que você julgar pertinentes, redige uma dissertação em prosa, em norma padrão, sobre o seguinte tema: a intolerância em xeque. Boa produção! Muito obrigada por acompanhar essa aula de correção de exercícios. Nos vemos em nossa próxima videoaula. Um beijão para vocês e até!